Olá, meus irmãos do curso de Discipulado e novos membros da Igreja Presbiteriana de Matão. Que a graça e a paz do nosso Deus permaneça sobre a vida de todos vocês, sobre a família de todos vocês. Nesse vídeo de hoje, nós iremos concluir o nosso estudo sobre a doutrina da santificação. Nós temos tomado como base um roteiro baseado na Confissão de Fé de Westminster, e hoje nós vamos ver os dois últimos pontos a respeito da doutrina da santificação. Vamos agora orar, pedindo a Deus que nos abençoe e com seu Espírito Santo nos ilumine no estudo que vamos fazer de sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, louvado e engrandecido para sempre seja o teu santo e excelso nome, porque tu és o único Deus vivo, verdadeiro, poderoso. Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo aquilo que neles há. Por isso, Deus querido, nós te adoramos, te bendizemos e te exaltamos. Nós te louvamos também, Pai, porque mesmo sendo o Senhor tão grande e poderoso, o Senhor também é amoroso para conosco, o Senhor é misericordioso para conosco. E o Senhor provou esse amor por nós, pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores, para nos santificar, para perdoar os nossos pecados. Pedimos que nessa hora, Pai, o Senhor nos abençoe no estudo que vamos fazer da Tua Palavra, que inclusive, Senhor, este conhecimento da Tua Palavra nos auxilie nesse processo de santificação das nossas vidas. Que cada vez mais, ó Pai, sejamos parecidos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que chegue o dia eterno no qual o Senhor há de completar esta obra de santificação em nossas vidas. É assim que nós oramos, Pai, com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O ponto número 4 desse nosso estudo sobre santificação diz: a santificação é uma experiência que provoca uma contínua luta entre a carne e o espírito. Muito bem. Nesse estudo sobre santificação, nós temos falado de 3 tempos da santificação em relação ao cristão. O primeiro tempo da santificação, nós podemos dizer que é o tempo passado, e é a obra da livre graça de Deus em nossa vida, quando Deus, pelo seu poder, bondade e misericórdia, nos tornou santos por meio da obra do Senhor Jesus e por meio da aplicação dessa obra do Senhor Jesus pelo Espírito Santo em nosso coração. Nesse ato de Deus, Ele perdoa os nossos pecados por meio de Cristo. E isso, meus amados irmãos, é uma ação única, pertence apenas a Deus. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Nós compreendemos que nós somos pecadores porque temos uma natureza pecaminosa. Nós compreendemos que essa natureza nos leva a praticar atos que vão contra a vontade, a palavra de Deus, que são pecado. E nós compreendemos que só Deus pode perdoar os pecados. E isso Deus fez em relação aos crentes, não é? Por meio do Senhor Jesus. Se você se lembrar do Senhor Jesus Cristo, quando Ele estabeleceu a ceia, quando Ele apresenta o cálice aos seus discípulos, Ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, para perdão de pecados. Então, é por isso que nós podemos dizer, irmãos, nós hoje somos santos. Por quê? Porque Deus nos declarou santos por meio da obra do Senhor Jesus. Os nossos pecados foram perdoados, então somos santos. Mas existe um outro tempo da santificação que nós falamos que é o tempo presente. Nesse sentido, irmãos, a santificação ela é um processo. E nesse processo, o crente tem responsabilidade de buscar cada vez mais se santificar.
Isso significa que o crente agora, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele tem a possibilidade e a capacidade de buscar cada vez mais se afastar do pecado e se aproximar da vontade de Deus. Contudo, a palavra vai nos ensinar, irmãos, que essa intenção agora, que o Espírito Santo provoca no crente de buscar a santificação, ela colocará o crente em uma luta, porque ainda há no crente a natureza pecaminosa. O ato da santificação não excluiu completamente o pecado que ainda habita em nós. Então a Bíblia agora vai nos ensinar que dentro de nós, irmãos, existem essas duas realidades. Existe ainda o pecado, o desejo de cometer pecado. Nós temos o desejo de cometer pecado e nós praticamos o pecado ainda. Mas há dentro de nós também a ação do Espírito Santo de Deus que nos leva a desejar mais e mais, obedecer e fazer a vontade de Deus. Então é uma luta que existe dentro de cada cristão. Nós não podemos em nenhum momento imaginar, irmãos, que nós já alcançamos o estágio final da santificação, onde não haverá mais pecado. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que ainda desejamos pecar e muitas vezes ainda pecamos. Mas também nós podemos contar com a graça da habitação do Espírito Santo em nós, com a graça da palavra de Deus, para podermos buscar então deixar cada vez mais de praticar o pecado e fazer a vontade de Deus. A confissão de fé então apresenta a seguinte passagem: esta santificação é no homem todo. Significa que todas as esferas da nossa vida foram alcançadas pela graça da santificação. O nosso corpo já foi santificado, a nossa alma já foi santificada, os nossos desejos foram santificados, no sentido de que Deus perdoou os nossos pecados. Porém, imperfeita nesta vida. A santificação de Deus já foi realizada em nós, mas essa santificação, irmãos, durante essa vida, ela é imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque ainda persiste em todas as partes dele, ou seja, em todas as partes do crente, resto de corrupção. É o que nós estávamos explicando aqui. Ainda que Deus perdoou os nossos pecados, e o perdão de Deus é tanto para o corpo como para a alma, ainda existe tanto em nosso corpo como em nossa alma pecado, restos de corrupção, conforme chama aqui a confissão de fé. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. Sim, essa guerra é contínua porque até o dia glorioso em que Deus completará a santificação em nós, até lá haverá guerra entre a vontade de cometer pecado e a vontade de não cometer pecado. Isso é, a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. E algumas passagens bíblicas, irmãos, que apresentam essa realidade dessa luta que há em cada crente entre a carne e o espírito são 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. O apóstolo Pedro nos diz o seguinte: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O apóstolo Pedro, então, falando com os cristãos, ele está admitindo o seguinte: ainda há em nós paixões carnais. Significa o seguinte, irmãos, ainda há dentro do nosso coração uma tendência ao pecado, ainda há dentro do nosso coração uma força que nos impulsiona ao pecado. Isso é que a Bíblia chama de carne. Então, mesmo convertido, você será tentado a mentir muitas vezes. A vontade de mentir em determinada situação vai estar em você. Muitas vezes você será tentado a não perdoar. Você vai entender que na sua justiça própria
você tem o direito de não perdoar alguém que fez um mal contra você, quando a ordem do nosso Senhor é de perdoarmos aqueles que pecam contra nós. Quando nós aprendemos com o Senhor que nós não devemos mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Nós então, irmãos, não estamos livres de sermos tentados a pecar e até de desejar pecar. Não estamos livres disso. É uma realidade em nossa vida. Portanto, é preciso que você que recebeu a Jesus como seu Salvador, que é um cristão, tenha uma vida espiritualmente alerta, porque o pecado está sempre diante de nós. O pecado, irmãos, é uma força ativa dentro do nosso coração. Todos precisamos admitir isso. Em contrapartida, hoje nós somos habilitados pelo Espírito Santo de Deus a não pecar. Nós temos agora a capacidade de dizer não ao pecado. Antes da graça da santificação, nós éramos escravos do pecado. Agora, com a graça da santificação, irmãos, agora que recebemos o Espírito de Deus, que nascemos de novo e que temos a palavra de Deus para nos instruir, que podemos contar com a graça da oração, onde podemos buscar em Deus força espiritual, nós podemos dizer o seguinte: eu não vou praticar o que desagrada a Deus. Eu não vou me entregar ao desejo da carne, não vou me entregar às paixões sensuais, eu não vou me entregar, portanto, à pornografia, não vou me entregar ao adultério. Se antes eu praticava a bebedice, agora eu não vou mais me entregar à bebedice, porque eu compreendo que são coisas que desagradam a Deus e agora eu quero viver para fazer a vontade de Deus. Nós podemos existir, mas vai ser uma luta, vai exigir que nós tenhamos disciplina espiritual. Se você, como cristão, irmãos, não tiver uma prática diária de oração, de leitura da Bíblia, essa vontade do pecado e a prática do pecado pode voltar a se fazer muito presente em nós. Ainda nós vemos o apóstolo Paulo confirmando essa realidade em Gálatas, no capítulo 5, verso 17, onde o apóstolo Paulo escreve: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Veja, o apóstolo Paulo também, concordando com o apóstolo Pedro, depois de terem a experiência de terem também nascido de novo por meio de Cristo, agora olhando para a própria vida deles e analisando o que é a vida cristã, eles reconhecem: irmãos, nós ainda não chegamos lá, nós ainda não somos perfeitamente santos. Agora há um processo em nossa vida de santificação. Nós precisamos crescer no processo de santificação. Nós precisamos cada vez mais deixar a contenda, a murmuração, deixar a arrogância, deixar a mentira. O processo de santificação, ele pode ser visto na vida de um crente quando cada vez mais na sua vida o pecado deixa de ter destaque e você agora é reconhecido como alguém que pratica a palavra. Mas isso será uma luta, irmão. Você se converteu a Jesus, o nosso coração muitas vezes vai querer nos levar para afastar a gente do Senhor. O nosso coração é enganoso, a nossa vontade é imperfeita. Nós temos que estar sempre então vigiando em relação às nossas volições, os nossos sentimentos, o nosso coração. Eles ainda há pecado em todas as áreas nossas e nós podemos desobedecer à vontade de Deus. Portanto, nós precisamos usar as armas que Deus nos deu para entrarmos nessa guerra da santificação. As armas são espirituais, irmãos. É a oração como meio de graça, onde eu busco a presença do Senhor, onde eu oro ao Senhor e reconheço: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso da Tua força
para ficar firme na tua presença. As armas são a leitura da Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, ela nos ensina a vontade de Deus. As nossas armas são a comunhão com os cristãos, ter comunhão com crentes que também estão buscando a presença do Senhor, é ouvir a pregação da palavra do Senhor. Você não pode abrir mão dessas armas espirituais nessa luta que é o processo da santificação, tá bom? Esse ponto 5 vai apresentar a santificação, irmãos, no seu aspecto futuro. Diz assim o ponto 5: a santificação é uma experiência de vitória e crescimento em graça. Então vejam só, se nós falamos que a santificação no seu aspecto presente e contínuo se apresenta como uma luta entre carne e espírito, entre você fazer a vontade de Deus e a vontade do pecado, o que nós aprendemos na palavra é que na vida de um eleito, a santificação ela será uma experiência de vitória. Ou seja, a batalha contra o pecado é uma batalha no qual o crente será vitorioso. Significa dizer que naquele dia eterno e glorioso, nós teremos uma plena vitória sobre o pecado. Deus, na sua graça, irmãos, há de preservar os seus eleitos na luta contra o pecado. E ainda que eles caiam em determinados momentos, Deus há de sustentá-los finalmente, para que eles permaneçam segundo a vontade de Deus. E ainda no dia do Senhor Jesus, esse processo será glorioso, quando na glorificação das nossas almas, do nosso corpo, quando na glorificação eterna, no dia da ressurreição, todo o pecado será destruído. Então vejamos o que nos apresenta a confissão aí. Finalizando esse ensino a respeito da doutrina da santificação. Diz assim: nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, o ensino aí da nossa confissão é que os eleitos, os crentes, vão vencer essa luta contra o pecado. É possível, irmãos, que em algum momento esse cristão caia no pecado. É possível que ele erre. Contudo, a ação do Espírito Santo em nós, ela provocará verdadeiro arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento nos restaurará a presença de Deus. E o verdadeiro arrependimento que o Espírito Santo opera em nosso coração faz com que nós recebamos o perdão do Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O apóstolo João também nos ensina que se dissermos que não temos cometido pecado algum, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, irmãos, a esperança que nós temos, que a palavra de Deus nos apresenta, é que nesse processo de santificação na vida do eleito, ainda que em algum momento ele peque e ele desagrade a Deus, a esperança é que o Espírito Santo há de trazer um verdadeiro arrependimento e esse crente vai voltar para a presença do Senhor. Nós nos lembramos na Bíblia, irmãos, de um exemplo que é o exemplo do rei Davi. O rei Davi caiu gravemente em pecado quando ele tomou para si uma mulher que não era sua esposa e quando ele ainda tramou a morte do esposo desta mulher. Foi um pecado grave, um pecado que em muito ofendeu a Deus,
além de ter prejudicado aquele que perdeu a sua vida, Deus enviou o profeta para que o profeta dissesse que o rei pecou e que nisso desagradou a Deus. Contudo, o rei, irmãos, ele demonstrou diante de Deus um arrependimento sincero pelo pecado que ele cometeu, e Deus restaurou o rei Davi à sua comunhão. Da mesma forma conosco, nós não podemos, irmãos, esconder o nosso pecado de Deus. Se eu pequei, se em algum momento na luta contra a carne eu caí, eu desobedeci ao Senhor, você desobedeceu ao Senhor, você precisa reconhecer que cometeu esse pecado e precisa buscar esse arrependimento verdadeiro do Espírito Santo, porque a promessa é que você há de ser perdoado e regenerado. A promessa então para nós, irmãos, é que aquele que é de Deus, ainda que ele caia, ele será restaurado. Então, quando os irmãos perguntam, pastor, aquele irmão que era da igreja, ele cometeu um pecado e ele se afastou da igreja, o que será que vai acontecer? Segundo, irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina, o que nós esperamos que aconteça, é que se ele for verdadeiramente um eleito, verdadeiramente um convertido, o Espírito Santo o direcionará a um arrependimento verdadeiro e ele irá buscar novamente a presença de Deus, né? A nossa esperança então é que o crente vença essa batalha sobre o pecado e que alcance o terceiro tempo da santificação, que é a plena santificação ou o estado de glorificação. Quando o Senhor Jesus voltar, naquele dia seremos completamente livres do nosso pecado. Algumas passagens que nos ensinam esta verdade, esta doutrina. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Portanto, na vida do crente, o pecado ele pode até aparecer. É possível que o crente peque, mas se ele é um crente, o pecado não vai dominá-lo, ele não vai viver no pecado, porque ele foi liberto do pecado, irmãos. Então, se você vê que um crente caiu, errou, pecou, se esse pecado se tornou até público, nós não devemos a partir daí dizer que essa pessoa não é um filho de Deus, porque mesmo os filhos de Deus podem errar, mas se ele é um filho de Deus, ele há de se arrepender. O Espírito Santo há de comover o seu coração, ele há de se arrepender, há de buscar o perdão e Deus irá perdoá-lo. Nós também vemos em 2 aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 18, o apóstolo Paulo nos ensina: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando, irmãos, que pela ação do Espírito Santo, nós somos cada vez transformados de pessoas que praticam o pecado em pessoas que se afastam do pecado. E o objetivo dessa transformação é que nós sejamos como Cristo, nós alcancemos a imagem do Senhor Jesus em nós. E ainda 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo nos ensina: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, o cristão, ele deve ser vitorioso em relação ao pecado. Nós devemos buscar, irmãos, essa vitória. Todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma, devem ser preservados em santificação até a volta do Senhor.
Quando o Senhor voltar, irmãos, Ele espera nos encontrar em um estágio evoluído de santificação. Quanto mais você passa tempo lendo a palavra, orando, quanto mais tempo você tem na presença do Senhor, quanto mais tempo você tem na igreja, significa que você deve crescer em santificação diante de Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele espera nos encontrar, irmãos, em santificação. E Ele, naquele dia, irá completar, quando Ele, pelo seu poder, glorificar as nossas vidas, aí não haverá mais espaço para pecado, e aí nós seremos plenamente santos. Portanto, a santificação, ela tem esses 3 estágios. Primeiro podemos dizer, nós somos santos, porque Deus perdoou os nossos pecados. Nós podemos dizer, nós estamos sendo santos, porque estamos em um processo, onde cada dia mais buscamos fazer a vontade de Deus e nos afastar do pecado. E nós podemos dizer, nós seremos santos, porque no dia de Cristo todo pecado será retirado de nós. Meu amado irmão, como está o seu processo de santificação? Será que você tem usado as armas dessa guerra, a leitura da palavra, a oração, a comunhão dos santos, os cultos ao Senhor? Ou será que você não tem estado de pé e você tem se afastado do Senhor por causa do pecado? Se for assim, meu irmão, que você se arrependa dos erros que cometeu e volte para a presença do Senhor, buscando viver em santificação. Ficará para vocês aí também nesse vídeo esta verificação de aprendizagem, onde através da resposta a essas perguntas vocês vão poder melhorar mais a compreensão a respeito da doutrina da santificação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.